Muitos arriscaram na largada, bastante risco calculado, incidentes, uma disputa legal do início ao fim entre Leclerc e Norris, pois é. E agora vamos resumir detalhadamente a corrida, pois teve estratégia diferente e o resultado foi interessante. Analisemos o ritmo de corrida, mais curiosidades técnicas e outras situações, pois aqui na telemetria você entende o que acontece na corrida. Esse é o nosso resumo detalhado. Vamos lá? Deixa o like no vídeo e inscreva-se no canal e também compartilhe para os amigos. Vamos começar do começo, né? Houve uma pegadinha que confundiu muita gente sobre os pneus, tá? Os pneus para este ano foram C1, C3 e C4. Ano passado foi C2, C3 e C4, ou seja, uma sequência, correto? Ou seja, o pneu duro que ninguém usou na corrida, este ano ele era ainda mais duro, porque ele era o C1. Explicando para vocês em performance, o C4 consegue ser mais ou menos 3 a 4 décimos mais rápido por volta que o C3, e o C3 é quase 1 segundo mais rápido por volta que o C1. É muita diferença, enquanto lá no ano passado, isso era um pouco mais equilibrado. Tanto que no ano passado, os pilotos usaram duro e médio na corrida. Os principais pilotos, duro e médio. Essa foi a estratégia. Já esse ano foi macio e médio. Por quê? Porque era totalmente inviável usar o pneu duro. Ele seria quase 1 segundo mais lento que o pneu médio. Então os principais pilotos foi médio e macio. E só alguns, Ocon e Hadjar, por exemplo, utilizaram pneu duro. E é claro, tiveram um desempenho horrível. A Pirelli fez essa alteração de propósito justamente para poder forçar os pilotos a usarem pneus mais macios, que no caso aqui usaram pneu macio, obrigá-los de forma justa a fazer mais paradas no pit stop. Mas parece que não adiantou muito não, os carros estão muito bons, com um gerenciamento de pneu muito bom. E a estratégia de pit stop e de pneus que a Pirelli disponibilizou, as opções seriam essa: quem largasse com pneu médio, pararia no pit stop apenas uma vez entre a volta 20 e 26 e seguiria até o final com pneu duro, olha isso. Quem largasse com pneu macio, foram poucos, pararia entre a volta 12 e 18, colocaria pneu médio, faria outro pit stop e voltaria com pneu médio. Pois é. Ou quem largasse com pneu médio faria um stint mais longo, essa estratégia 4 foi bastante usada, e pararia entre a volta 28 e 34, colocaria o pneu macio e seguiria até o final da corrida. Mas as principais estratégias foram a 4 e nenhuma dessas outras 3. Eu vou mostrar para vocês ao longo do vídeo. Olha só a simulação proposta pela própria Fórmula 1. Em ritmo de corrida, a Red Bull seria mais rápida, depois a McLaren apenas 3 milésimos atrás, Mercedes seria a terceira equipe e a Ferrari só a quarta equipe. Interessante, né? Depois do final veremos se foi isso mesmo que aconteceu. Vai ser bem legal esse resultado. Dito isso, vamos para a largada, meus amigos. E aqui já vemos a estratégia de vários pilotos. Lembrando que os principais pilotos tinham apenas um conjunto de pneus médios novos. Apenas um. Todo o restante era pneu usado. Então, por esse motivo, Norris e Verstappen largaram com pneus médios novos e o Leclerc largou com pneus macios, usados. Por quê? Ele pretendia atacar o Norris e também atacar o Verstappen. E ele tentou, viu? Tentou e quase deu certo. Já vou detalhar isso aí. Mas é para vocês verem que os principais pilotos, vamos colocar aqui top 10, largaram com pneus médios em sua maioria. A única exceção foi o Bortoleto e a galera do fundão, né, que eles têm que fazer uma estratégia mais ousada para poder ganhar a posição, mas mesmo assim não deu muito certo, né? O Hadjar mesmo largou em último colocado com pneu duro e não funcionou muito bem. O pneu duro aqui era péssimo. Então, nos principais pilotos, apenas o Leclerc, pneus macios, e o Alonso, pneu usado aí de apenas uma voltinha, pneu médio. Então, vamos à largada. A largada nessa pista ela é bastante desafiadora, porque é uma reta subida depois, frenagem forte, uma curva muito inclinada para a esquerda, muito fechada. Vocês viram que na corrida curta houve um acidente aqui entre as duas McLarens. Dessa vez não houve acidente, porém o Leclerc, que largou com pneus macios, conseguiu completar pela metade a sua missão, que era atacar o Norris. Quem larga em segundo, larga na parte suja da pista. Então o Norris, além de largar com um pneu mais lento que o do Leclerc, também largou na parte suja. Então o Leclerc conseguiu muito bem, muito boa a corrida aí do Leclerc na sua largada. Conseguiu dar o bote para cima do Norris e tracionou melhor e completou a ultrapassagem para cima do Norris, obtendo a segunda colocação logo após a primeira curva. E na terceira e quarta curva ele já tentou dar o bote para cima do Verstappen. Leclerc audacioso, mas aí chegou aqui o slalom da pista, aí um pouco mais complicado, não teve como. Aí Leclerc tirou o pé e o Verstappen se consagrou aí na primeira colocação. Após a largada, este era o resultado. Leclerc ultrapassou Lando Norris, Hamilton e Piastri ultrapassaram o Russell, perdeu 2 posições o Russell, hein? O Russell largou em quarto
e perdeu para o Hamilton Piastri. Interessante, né? O Russell mandou mal na largada. Antonelli permaneceu na 7ª colocação, com o Sainz logo atrás dele. Tsunoda ganhou 4 posições na sua largada. Mandou muito bem Tsunoda. E Alonso perdeu 2 posições. Alonso que largou em 10º colocado. Então a largada foi bem tranquila. Leclerc conseguiu aplicar a sua estratégia, deu certo, deu bote no Norris e o Russell mandou mal, perdeu 2 posições. Volta 4 e o Norris sabia que não podia ficar atrás do Leclerc. Volta 4, o Leclerc já estava a 2,5 segundos do Verstappen, que estava lá na frente, com ar limpo, e o Norris atrás, com ar sujo do Leclerc, de pneu mais rápido. Então o Norris precisava ultrapassar o Leclerc rápido para ir atrás do Verstappen. Só que o Leclerc não vendeu barato essa posição. Então na volta 4, Norris já tentou agressivar para cima do Leclerc, que se defendeu muito bem. Então nesse momento, Norris já viu que seria difícil ultrapassar o Leclerc. E o Hamilton logo atrás deles ali, hein? Ainda nesse momento, todo mundo muito próximo, tá? O mais distante aí era o Verstappen mesmo, que já estava quase 3 segundos na frente do Leclerc. Quando 2 pilotos brigam por uma posição, eles perdem tempo na pista. Então quem tá atrás, por exemplo, o Hamilton, consegue alcançá-los, e quem tá na frente, que era o Verstappen, consegue distanciar cada vez mais. Volta 6, não houve nenhuma alteração de posição, exceto quando o Sainz estava atacando o Antonelli lá nas curvas fechadas. Não é um ponto adequado para fazer ultrapassagem aqui, porque a regra da Fórmula 1 é muito clara. Não importa você colocar seu carro de lado aqui, como por exemplo o que o Sainz fez. Para você ter o direito de colocar o seu carro do lado do oponente em uma curva, o seu carro tem que estar completamente do lado do oponente ou um pouco à frente. Aí sim você consegue o direito de disputar uma curva lado a lado com o seu oponente. Então, Sainz não conseguiu fazer isso aqui e fez uma manobra muito ousada numa curva famosa aqui à esquerda, bem fechada, onde o adversário da frente tem que fazer um apex bem aberto. Olha só, o Antonelli lá do lado direito. Sainz freou mais tarde, por óbvio, não conseguiu fazer a curva, não freou nada e deu dive bomb no Antonelli. Fim de prova para o Sainz. Saiu da prova aqui e acabou atrapalhando bastante o carro do Antonelli nesta corrida. Era uma disputa pela 7ª colocação. Sainz e Antonelli estavam no top 10, mas depois disso, ambos saíram do top 10. Teve um virtual safety car que saiu lá na volta 8 ou 9 e a corrida seguiu. Lembrando que quando tem virtual safety car, a distância dos carros permanece a mesma, tá? É diferente do safety car que une todos os carros. O virtual safety car, cada um permanece na mesma distância em relação aos seus oponentes. Então, volta 10 aqui, pista liberada. Essa era a situação, o Norris um pouco mais distante que o Leclerc. O Norris tentou atacar o Leclerc lá na volta 4 e 5, não conseguiu, tomou distância, recarregou as baterias para tentar de novo futuramente. Mas olha só que interessante a distância aqui, ó. O Hamilton já não estava mais conseguindo acompanhar o Norris, o Piastri também não estava conseguindo acompanhar o Hamilton. Olha a situação do Piastri, cara. Então, fim de semana pro Piastri esquecer. Todo fim de semana o Piastri andou mais lento que o Norris. Adiantemos para a volta 15, então, onde Norris mais uma vez tentou atacar o Leclerc. Volta 15, hein? O Verstappen já está 5 segundos na frente do Leclerc e o Hamilton 2 segundos atrás do Norris, ou seja, estava distanciando na frente e o Hamilton sem ritmo para alcançar o Norris. E o Piastri 4 segundos atrás do Hamilton. O Piastri tem menos ritmo ainda. Então só o Norris e o Leclerc que mostrava pra gente uma disputa legal aqui. Então volta 15, o Norris tenta mais uma vez atacar o Leclerc, mas parecia um replay do que aconteceu na volta 4. Não conseguiu sucesso de novo. Volta 19, Norris de novo tenta atacar o Leclerc, só que dessa vez o Verstappen já tá quase 8 segundos na frente do Leclerc. Pois é. Lembra que eu falei para vocês, e quando 2 carros lutam numa corrida, eles perdem velocidade com isso, perdem tempo. Então essa disputa só estava favorecendo o Verstappen. O Norris sabia que precisava passar o Leclerc urgentemente, porque parecia que ele tinha um ritmo adequado para andar junto com o Verstappen, mas o Leclerc foi o grande empecilho. Então na 19, o Norris tenta atacar o Leclerc de novo, mas o Leclerc ainda tinha um pneu interessante. Lembrando que o Leclerc estava com pneu macio, com 21 voltas nesse momento, tá? Pneu macio com 21 voltas. Volta 21, Verstappen 10 segundos na frente do Leclerc, Hamilton 1,5 segundos atrás do Norris, o Piastri 3 segundos e 8 atrás do Hamilton. Cara, o Piastri totalmente sem ritmo, hein? Nós estávamos vendo um Norris com um ritmo muito forte atacando uma Ferrari e a outra McLaren totalmente sem ritmo, cara, que não conseguia nem se aproximar da segunda Ferrari mais rápida. Então na volta 21 aí não teve como. Norris se aproxima com mais agressividade do Leclerc, faz uma ultrapassagem com facilidade completamente antes da
curva usando o DRS. O Hamilton ali, bem próximo deles. Volta 22, disputa interna na Ferrari. Quase dá ruim isso aqui, viu? Aqui é uma volta após o Leclerc à direita ter sido ultrapassado pelo Norris. E o Hamilton atrás de pneus médios, pneu bem melhor do que o pneu macio super usado do Leclerc. Tentou ultrapassar o Leclerc, mas quem disse que ele deixou? Facilitou não, meu amigo. Quase bateram aqui, ó. Jogou o Hamilton pra fora. Pois é. Olha só aqui, ó. Ó, se o Hamilton não tira o pé, dá ruim. Bom, isso foi um pouco desnecessário porque nessa mesma volta ou na volta seguinte o Leclerc entrou no pit stop, então atrapalhou seu colega de equipe de talvez alcançar o Norris que estava logo ali na frente deles. E também fez o Leclerc perder tempo com isso, porque se defendendo do Hamilton, ele perdeu mais tempo de pista em relação ao Norris. A disputa do Leclerc era com o Norris, não com o Hamilton, porque ambos estavam em estratégias diferentes. Leclerc pneu macio, Hamilton pneu médio. Mas fazer o que, né? É a Ferrari, o ego dos pilotos fala mais alto. Quero saber a sua opinião sobre isso aí. Vamos lá para a volta 30 agora, que o Norris ainda na pista de pneus médios começou a errar, pneu ficou ruim. Aí na volta seguinte ele foi para o pit stop. Então aqui é a volta 30, o Norris está a 10 segundos praticamente atrás do Verstappen. Lembrando que o Norris ultrapassou o Leclerc, que já tinha parado no pit stop aqui, ó. O Leclerc parou no pit stop e voltou com um pneu novo médio, beleza? Então, Norris ultrapassou o Leclerc lá na volta 21. Ou seja, 9 voltas depois, o Norris estava aqui ainda 10 segundos atrás do Verstappen. Ambos com o mesmo pneu e virando praticamente o mesmo tempo de forma constante. E o Hamilton, que também continuou na pista, que chegou a ficar 2 segundos do Norris, quando o Norris estava brigando com o Leclerc. Olha só o Hamilton aqui, ó, 7 segundos atrás do Norris. Ou seja, o Norris colocou praticamente 1 segundo mais rápido por volta em cima do Hamilton. Cara, é muita diferença. O Hamilton realmente totalmente sem ritmo comparado com uma McLaren nas mesmas condições de pneu. E o Piastri, a mesma coisa. Piastri 12 segundos atrás do seu colega de equipe. E olha que o seu colega de equipe pode colocar aí, perdeu uns 5 segundos fácil na disputa com o Leclerc. Então o Piastri com um ritmo muito, mas muito ruim, cara. O Piastri tem que se analisar aqui depois dessa corrida, viu? Porque o carro é o mesmo, o pneu também era o mesmo. Então o que aconteceu com o Piastri, hein? Meu amigo, e o Russell sofrendo lá atrás, dando tudo que pode para poder se aproximar do Piastri. Essa aqui é a volta 30. Pessoal, entre o top 10, após a largada, até a volta 30, a única ultrapassagem que aconteceu foi do Leclerc com o Norris, tá? Mais nenhuma. Realmente foi bem pacata essa corrida entre o top 10. Lá atrás houve batida, toque, entre outras coisinhas, só que não é muito relevante para falar aqui nesse momento. Volta 34, entre os principais pilotos, o Max foi o último que parou no pit stop. E parou com estilo, hein? Ó, entrou fazendo um driftão lá, chique. Volta 35, uma situação inusitada aqui entre o Berman e o Tsunoda, disputa que valia a 7ª colocação. De novo, aquela coisa, né? Não consegue ultrapassar na reta com DRS, tenta ultrapassar nas curvas, nos slalom aqui de Austin. E o Berman meteu o louco ali pra cima do Tsunoda, que precisou desviar, jogar o carro para fora para não bater. Então essa curva aqui é aquela curva que o Sainz bateu no Kimi Antonelli. Ó, é um curvão, é uma sequência de 2 curvas para a esquerda, onde normalmente o carro tem que abrir bastante. Ó, o Kimi Antonelli abriu bastante. E aí, quem vem por trás pode jogar por dentro, mas tem que ser bom para fazer isso aqui, tá? Então aqui o Berman reclamou que o Tsunoda, ele trocou a linha durante a frenagem, que não pode. O Tsunoda, que não é bobo nem nada, viu que o Berman poderia se aproximar, estava muito rápido ali, tentaria o dive bomb e não deu outra. Então o Tsunoda jogou o carro para a esquerda. Ó, olha só, olha lá, joga para a esquerda, entendeu? Não deu espaço pro Berman e aí acabou jogando o Berman numa armadilha. Deu ruim pro Berman, que acabou perdendo aí sua 8ª colocação. Olha só aqui, ó, no momento exato que o Tsunoda dá uma tragada para a esquerda ali, ó. Cara, que armadilha, hein? Meu amigo, Fórmula 1 não é para amadores. Nesse momento, se o Berman joga pela direita, ele faz o apex correto, ele sai na frente do Tsunoda. Tem noção como é arisco esses pilotos? Rapaz, ó, Tsunoda, hein? Na maldade. Vamos lá para a volta 36 agora. Era esta a situação da corrida, tá? O Verstappen na frente do Leclerc, todo mundo, os principais pilotos já haviam feito a sua parada no pit stop, então a corrida já se normalizou aqui nas posições. Leclerc 6 segundos do Verstappen, com pneus diferentes, Verstappen com pneu, Verstappen voltou com pneu macio, quem largou de médio agora estava com pneu macio, quem largou de macio, que o Leclerc estava com pneu médio, beleza? Leclerc parou muito cedo, né, parou mais cedo que todos, então o pneu médio dele já tinha 13 voltas, e o do Verstappen era o pneu macio mais novo de todos. Então o Norris voltou próximo do Leclerc, olha só.
E aqui era a volta 36, de um total de 56, então tinha bastante volta ainda. E aí o Hamilton, 8 segundos do Norris, Piastri 5 segundos do Hamilton, Russell 3 segundos e meio do Piastri, Tsunoda 8 segundos do Russell, Hülkenberg que passou o Berman depois do erro do Berman, Hülkenberg em oitavo, 4 segundos do Tsunoda e o Berman aí a 1 segundinho do Hülkenberg, e o Albon o 10º colocado para fechar aí o top 10. O Alonso voltou com pneu macio, 7 segundos do Albon, hein? Presta atenção nisso aqui. Volta 36 finalmente. Todos os 10 primeiros colocados pararam no pit stop e já passaram na volta de aquecimento. E Verstappen e Norris seguem, os únicos na casa de 1,37. Mas o Norris sempre mais rápido que o Leclerc e está se aproximando, a diferença aqui já é de 1,6 segundos. Volta 38, finalmente Norris alcança Leclerc e começa a atacar. Norris com pneus muito mais novos e mais rápidos que o pneu macio, porém é um pneu que desgasta muito rápido, ele não pode perder muito tempo atacando o Leclerc. Quem ganha com isso é o Verstappen, pois enquanto o Leclerc se defende do Norris, ele perde tempo. Olha só o tempo de volta, 38,4 Norris, 0,6 Leclerc e 0,6 também Verstappen. Volta 42, não demorou muito para o Norris já reclamar dos seus pneus. Olha só, já perdeu distância aqui para o Leclerc, então o Norris com um pneu de 8 voltas, pneu usado, macio, já perdeu aí a performance do seu pneu. Confira. A Cristina, a tia Sônia estão todos... E logo na sequência da reclamação do Norris, o engenheiro do Verstappen disse ao Verstappen, ó, o Norris já tá reclamando dos pneus, falta um pouco mais de 10 voltas para acabar a corrida ainda, então dá uma segurada aí. E amigos, perceba, Norris perdeu seu ímpeto, virou 38,3 e o Leclerc já fez a volta mais rápida dele da prova, já se defendendo do Norris, virando inclusive mais rápido que o Norris. Então o Leclerc tá esperto, não vai vender barato essa segunda colocação. Volta 43, volta seguinte, e olha só o tempo de volta do Norris, 39,7, já tá 2 segundos atrás do Leclerc, aqui já acabou, o Norris já desistiu, não tem como mais avançar para cima, ao mesmo tempo que o Verstappen reclamou, opa, ó, o carro começou a escorregar demais aqui, viu? É, consequências do pneu macio, amigos. Nesse momento, a corrida está favorável para o Leclerc, que está com um pneu médio, é o mais resistente que o pneu macio, porém tem 20 voltas. Então, todos, nesse momento, passarão a administrar seus pneus. Volta 47, distância do Leclerc para o Verstappen ainda é 6 segundos. Norris permanece a 2 segundos do Leclerc, e aqui teve um rádio, uma conversa bem interessante do Norris para o Leclerc. Norris falou que, ó, cara, tô devagar, apenas devagar, não tenho aderência para me aproximar. Mas o engenheiro refutou ele dizendo que, ó, realmente o ritmo agora, o grip, a aderência tá horrível, mas dá uma esfriada aí para no final você pegar o Leclerc. Então temos uma estratégia definida aqui, restando... Just slow. Don't have the grip, run up close. Okay, mate, I understand. Like, the car feels right now, but the pace is really strong. We're under no threats from behind. When the carcass gets cooler, we go and get Leclerc. Menos de 10 voltas para o final. Agora, será que vai conseguir? Vamos ver, todo mundo aqui ainda administrando os pneus. É interessante que o Russell, algumas voltas atrás, estava aí esboçando uma aproximação contra o Piastri, olha só que a volta 42... a 2,6 segundos do Piastri, mas aqui na volta 47 já caiu para 3 segundos, então o Russell também não tem condições de alcançar o Piastri. A corrida estava seguindo para a finalização nesta configuração. 49, não é que o Norris realmente voltou a forçar para cima do Leclerc? Bom, Leclerc está cada vez mais distante do Verstappen, com certeza poupando seu pneu para se defender do ataque do Norris. Tá vindo aí, hein? Tá vindo aí, volta 49, já volta a agressivar Norris. Vamos ver se ele vai conseguir agora. Volta 50, Norris já tá abrindo o DRS para cima do Leclerc. O Leclerc volta a apertar aqui seu ritmo. Mas é o seguinte, pessoal, o Norris já tem limites de pista. Se ele fazer mais uma vez um limite de pista, ele vai receber 5 segundos de punição. Mas para ele isso não é problema, porque o Hamilton está a 12 segundos atrás do Norris. Então mesmo se receber a punição por limite de pista, tentando ultrapassar o Leclerc, não vai perder tantas posições. O Norris tem que atacar, tem que ser agressivo, dar uma tentativa só, senão vai perder o pneu e não vai aguentar mais. Volta a 52 e Norris consegue, pessoal, fazer uma linda ultrapassagem sem chance de defesa para o Leclerc. Tentou uma vez, levou o X. Depois tentou uma segunda vez, na mesma volta ainda. Possuído vai colocar por dentro o Lando. E completa a ultrapassagem sem chance para o Leclerc. Uma segunda colocação aqui vai ajudar bastante o Norris no campeonato. O engenheiro do Leclerc pediu para ele continuar forçando, pressionar o Norris, pois ele pode pegar a penalização para o limite de pista, mas o Leclerc não tem carro e nem pneu
para fazer isso, né? Já ficou a mais de 1 segundo atrás do Norris na volta seguinte da ultrapassagem. E já na volta 53, volta seguinte, o Leclerc já tá 3 segundos ali atrás do Norris, então já não consegue mais adiantar. Norris, que tinha desistido, seguiu o conselho do seu engenheiro e foi para cima depois, hein? Muito bom. E o Piastri, enquanto isso, lá na 5ª colocação apenas, andando mais lento que o Hamilton. Vamos ver isso depois na telemetria final. E a corrida acabou assim, pessoal. Volta 56, Verstappen venceu, Norris em segundo, a 7 segundos na frente do Leclerc. Olha só, hein? O Leclerc realmente estava sem ritmo com esse pneu médio. E o Norris surpreendeu. É a McLaren, né? Sabemos que a McLaren tem um conjunto muito bom de administração do desgaste do pneu. Hamilton, 13 segundos ali atrás do Leclerc, utilizando estratégias diferentes. Depois vamos comparar os ritmos desses dois pilotos aqui nessas estratégias diferentes, então fica até o final do vídeo que é bem interessante. Piastri quase alcançou o Hamilton, lembra? Pois é, o Piastri estava na corrida, pessoal. Ó, aqui é a volta 56, né? Lá na volta 47, quase 10 voltas atrás, o Piastri estava a 7 segundos do Hamilton. O pneu era o mesmo dos dois, tá? O Piastri conseguiu tirar, só que não o suficiente para ultrapassá-lo. Russell em 6º lugar, estava lá tentando acompanhar o ritmo forte do Piastri, e depois a outra corrida, né? Tsunoda 7º colocado para baixo, Tsunoda aí 19 segundos do Russell, 52 segundos do seu colega de equipe Verstappen. Hülkenberg na 8ª colocação, olha que legal. Berman incrivelmente em 9º e Alonso aí para completar o top 10 em 10º colocado. Ó, Lawson em 11º, Stroll 12º, Antonelli 13º. Infelizmente Antonelli poderia ter feito melhor, mas teve um incidente logo no começo da corrida, não foi culpa dele. Albon 14º, Ocon, Hadjar, Colapinto, Bortoleto só em 18º colocado, não fez nada Bortoleto aqui, hein? Gasly e fora da corrida o Sainz, que poderia ter feito uma corrida brilhante. Oi. Ritmo de corrida no formato de velas, olha só que interessante, pessoal. Então Verstappen teve o melhor ritmo de corrida. E também o mais constante, também mais consistente, né? Quanto menor essa vela, mais consistente é o piloto. O Norris, naquelas agressividades, naqueles picos de agressividade que ele dava em cima do Leclerc, conseguiu ficar até por vezes mais rápido que o Verstappen. Andou por vezes mais rápido que o Verstappen. Mas variou demais, né? Não foi tão consistente. O próprio Leclerc teve uma consistência mais firme do que o do próprio Norris. Piastri ficou em 4º no ritmo de corrida. O Hamilton ficou muito próximo no ritmo que o Piastri. Olha que interessante. Uma variação um pouco menor. E o Russell aqui logo atrás. As duas Mercedes juntas no ritmo de corrida, mas pelo erro do Antonelli, né? Pagou um pouco mais caro, ficou atrás. Então nós vemos um equilíbrio bem interessante entre as Mercedes. Em números, para vocês visualizarem melhor, Verstappen teve melhor ritmo de corrida, o Norris andou em média 83 milésimos atrás, o Leclerc andou 2 décimos atrás, mais lento, né, que o Verstappen. O Leclerc forçou demais, largou com o pneu macio, uma estratégia ousada, conseguiu ultrapassar o Norris e ferrou com a vida do Norris nesta corrida e chegou em 3º lugar. Então realmente nós vemos aqui, no ritmo geral, que o Norris realmente tinha condição, tinha ritmo para brigar com o Verstappen na corrida, mas o Leclerc acabou atrapalhando o Norris. E o Piastri, quase meio segundo mais lento que o Verstappen, meu amigo, e 4 décimos quase mais lento que seu próprio colega de equipe. E o Norris foi atrapalhado pelo Leclerc na corrida inteira. Já o Piastri andou praticamente sozinho a corrida inteira. Então realmente uma péssima corrida do Piastri aqui. Hamilton também, comparado com o seu colega de equipe, 2 décimos mais lento. Ó, isso aqui é muito curioso, tá? Isso aqui é bem importante, tá bom? Antes do safety car não tem como, o Max Verstappen foi o mais rápido de todos aqui, ó. Todos. Abriu, largou muito bem e distanciou de todo mundo. Depois do safety car, o Verstappen imprimiu um ritmo melhor, tá? Quanto mais baixa é a linha, simboliza que o piloto está fazendo voltas rápidas, tá? Então, Verstappen, durante várias voltas após o virtual safety car, olha só, foi constantemente o mais rápido de todos, durante quase 10 voltas. E só depois que o Leclerc fez o seu pit stop, olha só, o pit stop do Leclerc aqui, aí o Leclerc voltou com um pneu novo, aí o Leclerc passou a ser o mais rápido de todos, tá? Beleza. E curiosamente, olha só a prova cabal para vocês aqui, pessoal, que nós mostra tudo, detalhadamente. Enquanto o Leclerc andava na frente do Norris, nesse período aqui, o ritmo do Norris e do Leclerc embolado, certo? Depois que o Leclerc saiu da frente do Norris, nós vemos o quê? Olha só a linha laranja do Norris imediatamente baixando, próximo a do Verstappen e por vezes por várias voltas aqui finais, mais rápido que o Verstappen até entrar no pit stop. Então aqui está a prova que se o Norris tivesse pista limpa, ele poderia caçar o Verstappen, meus amigos, mas não pôde porque tinha um carro vermelho na frente dele. Eita, Leclerc, hein?
Que interessante. E lá no último stint, depois do pit stop dos principais pilotos, após o pit stop o Max forçou um pouquinho mais, então andou ali mais vezes mais rápido que o Norris, e depois, olha só, é o Norris que começou a forçar, ultrapassou o Leclerc neste ponto e começou a andar bem mais rápido que o Verstappen. Aí o Verstappen respondia um pouquinho, e o Norris ia lá e respondia de novo, mas a distância era muito grande, não tinha o que fazer. O Verstappen só estava administrando nesse ponto. E depois que o Leclerc foi ultrapassado pelo Norris, nós vimos aqui, o desempenho do Leclerc aumentou demais, olha só. Desistiu da corrida praticamente. Classificação final dos pilotos, aqui é completão para vocês. Piastri segue na liderança com 346 pontos, faturou 10 aqui. Norris faturou 18 pontos, segue em segundo com 332 pontos. Diferença entre eles diminuiu um pouquinho. Verstappen levou todos os pontos do fim de semana para casa. Nessa corrida faturou mais 25 pontos e agora está a 26 pontos do Lando Norris. Russell fez 8 pontinhos, permanece aí na quarta colocação, Leclerc permanece em quinto, bem distante do Russell, Hamilton em sexto, também bem distante do Leclerc, Antonelli não pontuou, Albon não pontuou, Hülkenberg fez 4 pontos, subiu 2 posições, voltou no top 10 aqui na classificação dos pilotos com 41 pontos, Hadjar não pontuou, perdeu uma posição, Sainz também, Alonso foi o 10º colocado, fez 1 pontinho, mas permanece na 12ª colocação. Segue Stroll, Liam Lawson, Ocon, Tsunoda fez 6 pontos, mandou muito bem nessa corrida, mas mesmo assim permanece na 16ª colocação, empatando em pontos com o Ocon. Gasly, Berman fez 2 pontinhos, subindo aí para a 18ª colocação, tirando ela do Bortoleto. E atrelado à classificação final, vem a posição final dos pilotos na corrida e quantas posições eles ganharam ou perderam, não é verdade? Então Verstappen largou em primeiro, terminou em primeiro, Norris largou em segundo, terminou em segundo, embora ele passou mais a metade da corrida em terceiro lugar, certo? Uma linda largada do Leclerc. E o Hamilton aí faturou uma posiçãozinha nesta corrida. Piastri também ganhou uma posição em relação à sua largada. De quem? Do George Russell, que largou em quarto, mas infelizmente não teve ritmo para segurar o pessoal, terminou só na 6ª colocação. Tsunoda então ganhou 6 posições, pessoal. E Hülkenberg 3, impressionante, hein? Berman perdeu uma posição em relação à sua largada. Alonso largou em 10º e terminou em 10º. Liam Lawson ganhou uma posição, Stroll ganhou 7 posições, o Antonelli perdeu 6 posições, né? Se envolveu no incidente. Alba ganhou 4 posições, Ocon ganhou 2, Hadjar ganhou 4, Colapinto ganhou 2 posições, Bortoleto perdeu 2 posições, hein? Pois é, fez nada aqui na corrida do Bortoleto. O Gasly perdeu 5 posições, tava com um ritmo bem ruim lá na fase final. E o Sainz abandonou a prova. Na classificação final das equipes, McLaren já é campeã. Agora aqui a segunda colocação está em disputa e não houve alteração, mas está todo mundo muito próximo. 341 para a Mercedes, 34 para a Ferrari e 31 para a Red Bull. Cara, a Red Bull aí tá conseguindo se recuperar um pouquinho e temos uma disputa totalmente aberta pela segunda colocação. Williams em quinto, bem distante, pouco mais atrás está a Racing Bulls e bem próximo dela está a Aston Martin, também a Kick Sauber, né? E a Haas um pouco mais atrás. A Alpine não tem condições mais de ganhar posições. Lembrando que uma posição aqui, pessoal, no campeonato de pilotos vale cerca de 10 a 15 milhões de dólares a mais nos bolsos até o final do campeonato, tá? Então muita coisa em jogo aqui ainda. Sobretudo a segunda colocação, tá? Do quarto colocado para o segundo, que tá em jogo aqui, meu amigo, é quase uns 30 milhões de dólares em disputa.